os dias, quando sonhava com o que poderia acontecer, tuas promessas sempre guardava e eram o que me fazia crer. As lutas contra mim tentaram me fazer desacreditar, mas tua voz me diz: filho, confia, só basta acreditar. Acredito que dias melhores virão, que tuas promessas se cumprirão. Acredito em ti, Deus. Acredito que tudo pode mudar, que tua vontade se cumprirá. Acredito em ti, Deus. Todos os dias, quando sonhava com o que poderia acontecer, tuas promessas sempre guardava e eram o que me fazia crer. As lutas contra mim tentaram me fazer desacreditar, mas tua voz me diz: filho, confia, só basta acreditar. Acredito que dias melhores virão, que tuas promessas se cumprirão. Acredito em ti, Deus. Acredito que tudo pode mudar, que tua vontade se cumprirá. Acredito em ti, Deus. Tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão. Sei, tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão. Eu sei, tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão. Eu sei, tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão. Eu sei, acredito em ti, Deus. Em tuas Boa tarde, você que está no Facebook, você que está no Instagram, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, já vai compartilhando. Essa é a live do nosso canal da Igreja da Graça de Santo Amaro. Nós somos a juventude daqui de Santo Amaro, os jovens que vencem. E nós convidamos a você a participar, mesmo que à distância, do nosso culto, estando aqui conosco,
se envolver nesse momento, orar pela sua casa, pela sua família, pelo Brasil, a nossa nação, pelo mundo que vive essa situação um pouco complicada, ou talvez muito complexa, mas nós estamos aqui para trazer boas novas, para estarmos num local de paz, num local de segurança. Então, eu convido você para orar nesse momento, para se envolver com Deus. Jesus, te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa e de muitas outras pessoas serem alcançadas, meu Deus, Pai, através da live do Instagram, através da live do Facebook, Jesus. Devido a essa situação do coronavírus, atualmente nós não estamos podendo ter cultos presenciais aqui na nossa igreja. Mas, Deus, que a Tua presença que está aqui neste momento esteja, meu Deus, Pai, em cada celular, computador, televisão, qualquer local, meu Deus, Pai, onde essa pessoa está nos ouvindo nesse momento, ou no momento que ela for assistir uma reprise, que, meu Deus, Pai, a presença Tua esteja, meu Deus, Pai, viva naquele lugar. Oh, Jesus, que esse lugar onde a pessoa mora, esse lugar onde essa pessoa reside, o momento onde ela estiver assistindo, seja um local de adoração, seja um local vivo, um local de alegria, meu Deus, Pai, onde a Tua presença existe, onde não há lugar para pânico, para medo, para dúvida, mas onde a Tua esperança, a Tua vida, a Tua graça, meu Deus, Pai, é verdadeira. Oh, Senhor Jesus, o mundo só oferece, meu Deus, nesse momento de pandemia, meu Deus, Pai, morte, doença, mas nós estamos aqui, meu Deus, Pai, oferecendo vida, esperança, alegria, mesmo numa situação difícil. Esse é o lugar onde nós queremos estar, meu Deus, Pai, o lugar onde o Senhor é Rei, o lugar onde o Senhor, meu Deus, tem a liberdade para atuar. Então, Senhor Jesus, que essa paz, essa felicidade que está aqui no nosso meio, esteja na casa, esteja, meu Deus, Pai, no ambiente onde essas pessoas estão nos assistindo agora ou irão nos assistir futuramente. Oh, meu Deus, derrama da Tua alegria. Oh, Jesus, habita no nosso meio e tenha liberdade, em nome do Senhor Jesus. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és, em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Sua presença, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos, eu confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Declare novamente: oh Pai, nós queremos estar nesse lugar secreto, onde só o Senhor está junto conosco, Senhor, onde mais nada importa, na sala do trono. Oh, querido, declare novamente: Tu és tudo que eu mais quero, meu Pai. Pai, eu amo Sua presença, Teu sorriso é vida
vida em mim. Eu seguro suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh, querido, Ele não te esquece. Como o mundo está uma loucura, Ele não te esquece. Ele lembra de todos os seus filhos amados. E toda vez que você dobrar o seu joelho, Ele vai estar lá falando: filho, eu nunca te esqueci e nunca vou te esquecer. Ele só está esperando você falar o que você sente, como foi o seu dia, os seus medos, suas angústias. Mas você precisa clamar e falar de todo o seu coração, querido. Declare: quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Ah, Senhor, queremos. É esse o lugar que queremos. Queremos estar, Pai, na tua graça. Queremos estar e viver. Oh, meu Deus, mas nós precisamos estar perto de ti, para que a gente possa viver o sobrenatural, para que a gente possa viver, meu Deus, Pai, as promessas que o Senhor tem para nós. Nós precisamos, meu Deus, Pai, ter um interesse em buscar de ti, conhecer. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Oh, meu Deus, então não nos deixe perecer, meu Deus, Pai, principalmente se o motivo for por preguiça, por desleixo.
Oh, meu Deus, nos ajude, meu Deus, a termos um coração disposto, um coração inclinado ao teu querer, à tua vontade. Oh, Pai. Moisés, antes de trazer os 10 mandamentos, ele passou 40 dias, 40 noites na tua presença. E depois, quando ele voltou brilhando tanto que ele precisava usar um véu para que as pessoas conseguissem estar próximas a ele. Oh, meu Deus, nós precisamos, não na letra, mas sim no espírito, ter essa mesma unção que Moisés teve. Oh, mas para que a gente, meu Deus, Pai, resplandeça da mesma forma, da mesma maneira que Moisés resplandeceu, nós precisamos fazer o que Moisés também fez, estar na tua presença, estar no teu lugar, meu Deus, para que a gente possa ter uma autoridade espiritual. A gente precisa, meu Deus, Pai, ter uma autoridade, ou melhor, uma humildade, meu Deus, Pai, de separar um momento para aquele que é o nosso Rei, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor. E se nós não temos feito isso, meu Deus, perdoa-nos. Se nós temos errado de forma consciente, inconsciente, por falar, por pensar, por agir, por não dar tempo para aquilo que é precioso, que deve ser a nossa primícia, que deve ser o primeiro, que é o teu evangelho, que é a tua palavra, que são as tuas novas. Oh, meu Deus, nos perdoa, nos molde, meu Deus, Pai. Oh, Jesus, nós somos, Pai, vasos frágeis, onde tem um tesouro, meu Deus, Pai, um tesouro escondido. Isso quem fala, meu Deus, Pai, é a tua palavra, em 2 Coríntios 4, 7. Oh, meu Deus, mas a gente só descobre esse tesouro que existe em nós quando nós estamos próximos a Ti, quando nós temos intimidade contigo. Oh, Jesus, precisamos ter essa verdadeira autoridade. Nesse momento, na sua casa, no local onde você está, se você não puder parar de fazer o que você está fazendo, pelo menos feche os seus olhos. Agora, se for possível, separe um local só para você, ou só você e a sua família que estão interessados em buscar. É hora de você, no seu secreto, buscar a Deus, ter intimidade com Deus. Oh, Pai, isso serve para mim também. Eu preciso ter intimidade contigo. A salvação é algo individual. É claro, um pode ajudar o outro. Como que a gente pode ajudar? Orando pelo outro, orando, pregando, compartilhando as boas novas. Mas nós precisamos ter um anseio, ter uma vontade individual pela salvação. E quando o grande dia chegar, não é porque a pessoa que está do seu lado nesse momento vai para o céu ou não, que necessariamente você vai para o mesmo caminho. Oh, meu Deus, então, que sim, a gente venha ajudar um ao outro, mas que a gente tenha essa consciência de ter intimidade contigo, de ter um local só para Ti. Nós precisamos, Deus, desse lugar secreto. Oh, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto.
agradecemos, Senhor, por essa primeira parte, esse primeiro louvor, que seja real nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Isso aí. Espero que você sinta essa presença na sua casa da mesma forma que estamos aqui. Convide alguém também para assistir, seja você no Instagram, seja você no Facebook. Compartilhe com seus amigos, faça aquela sala de vídeo se você estiver no Facebook. Existe uma música que nós cantamos aqui, que nós louvamos, que se refere a essa autoridade, a esse poder, que nós só adquirimos ela através do confiar, do crer em Deus. Então é nisso que nós iremos cantar agora. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiar. Essa confiança, ela te dá alegria, ela te dá paz, mesmo no momento difícil como esse que nós estamos passando no momento. Vou compartilhar um versículo rapidinho com vocês, para nós irmos para um próximo louvor, tá bom? 2 Coríntios, o capítulo 4, o versículo é o 4 também. O Deus deste mundo cegou a mente, 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Deus desse mundo
de várias formas, não somente através dessa doença específica, desse momento de dificuldade que nós estamos passando atualmente, tem nos cegado, tem atrapalhado a nossa comunhão com Deus. E isso não pode acontecer. Nós temos uma promessa. Na semana passada a gente pregou que nós temos uma vida com abundância. Os planos de Deus para nós são de bem, não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Mas o que o mundo, o Deus desse mundo quer passar para você é totalmente ao contrário. Ele quer tapar os seus olhos, tampar os seus ouvidos para que você não possa ver nem ouvir isso. Então o que nós iremos pedir a Deus agora é para que haja uma restituição da sua visão, haja uma restituição do seu espírito, da sua comunhão, da sua intimidade, da sua fé. Não é porque você passe eventualmente, ou nós estamos passando, por um momento de dificuldade, um momento que nós temos sim que nos cuidar, nos resguardarmos, que a gente tem que desanimar. Muito provavelmente durante essa segunda semana de quarentena, você já deve ter visto algum meme na internet ou algum comentário entre os seus amigos que eu já estou ficando louco, já não aguento mais ficar em casa, já não dá mais. E outros comentários, só de morte, só mais gente contaminada, mais gente morreu. E aí outros comentários dizendo, eu não sei o que vai acontecer quando a gente voltar. Eu não sei qual que vai ser o meu futuro, como é que vai ser o meu emprego, como é que vai ser isso, como é que eu vou dar sustento para minha casa. As preocupações existem, mas elas têm alcançado um nível tão grande, tão alto, que o Deus desse mundo tem conseguido cegar a gente dessa promessa. Então isso não pode acontecer, isso não pode existir. Nós não podemos permitir isso. Você agora, onde você estiver assistindo a gente, seja ao vivo, seja a reprise, comece a acreditar novamente. E se você nunca acreditou, nunca teve uma fé viva e verdadeira, esse é o momento. Não dá para a gente ficar cego espiritualmente. Se Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e do futuro, esse Deus que prometeu um futuro de bom e não de mal, um futuro de paz e esperança, tem que ser o mesmo que atua em 2020. Não é um Deus diferente. Mas só porque a coisa está mais difícil aos nossos olhos naturais, a gente vai começar a duvidar desse Deus? Então a gente nunca teve uma fé verdadeira, mas sim uma fé interesseira, que só acredita quando convém. Não é isso que a gente tem que ser, tem que viver. Nós precisamos ter e ser cristãos parecidos com Cristo, verdadeiramente. Nós iremos cantar esse louvor, pedindo a Deus que restitua a saúde do mundo, do país em relação a essa doença, ao coronavírus, mas não somente para que haja o cessar dessa doença e a gente novamente possa trabalhar, novamente possa estudar, fazer as nossas atividades, ter a comunhão de estarmos no culto, que a gente está restrito, nós estamos fazendo somente pela internet. A gente vai pedir por essa restituição física, mas que haja também uma restituição espiritual. Uma restituição onde você alcança esse lugar secreto, onde você tem essa autoridade e poder, seja nas coisas materiais, seja nas coisas espirituais. A gente tem que ser rei, tem que ser sacerdote, aonde quer que nós estivemos, e independente daquilo que esteja acontecendo, independente da situação. Oh, Jesus, te agradecemos, Deus. Te agradecemos. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor.
este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, ele é um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Oh, e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Oh Jesus, restitui os sonhos que o Senhor tem para essa nação, o projeto que o Senhor tem para essa nação, meu Deus. Não deixe nós morrermos pelo medo, pelo pânico, pela dúvida, pela incerteza ou pela incredulidade. Que nós venhamos viver, Pai, viver uma fé sobrenatural, uma fé viva, uma fé que transforma, uma fé que dá frutos, Pai. A fé sem obras é morta. Então restitui esse espírito aguerrido, esse espírito vivo que dá frutos, Pai. Restitui, Senhor. Restitui, meu Deus, na nossa casa. Restitui no nosso trabalho, Pai. Oh, Jesus, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. O tempo que roubado foi não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Aleluia, Senhor, nós queremos, meu Pai, que o Senhor venha restituir em nossas vidas. Restitua, Senhor, aquilo que perdido foi. Restitua, Senhor, nessa casa, restitua nessa família em nome de Jesus. Que o Teu poder, meu Pai, venha abençoar, que o Teu poder esteja sobre cada vida em nome do Senhor. É nisso que nós cremos, Jesus. Cremos que o Senhor estará agindo. Cremos que o Senhor estará operando poderosamente em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor, essa é a vontade do nosso coração. Que o Senhor, meu Pai, venha nos abençoar nessa noite, abençoar o povo que está assistindo de casa. Em nome de Jesus, que a Tua presença esteja sobre cada um deles, em um nome do Senhor Jesus. Nisso nós cremos.